Oi gente, como vocês estão? Vamos para mais um vídeo sobre relacionamento. E hoje eu vim responder uma pergunta que uma seguidora lá do meu Instagram me mandou. Foi a seguinte: como saber a hora de terminar o meu relacionamento? E eu sei que essa pode ser uma dúvida que vocês também sintam em algum momento. Sabe quando a gente tá numa relação que não tá indo muito bem, mas que a gente fica na dúvida se deveria continuar lutando pelo relacionamento ou se já tá na hora de desistir? Quando a gente fica ali pensando, será que dá pra resolver o problema? Ou será que a relação já tá desgastada demais e que precisamos colocar um fim nisso? Para começar, vamos entender que o amor não é suficiente para fazer o relacionamento dar certo. É claro que o amor é uma das coisas mais importantes e a base para que a relação comece e continue, mas não é tudo. Só gostar da outra pessoa não vai fazer com que vocês partilhem os mesmos valores, com que vocês não tenham conflitos, com que vocês não tenham opiniões e decisões diferentes sobre determinados temas, nem vai fazer necessariamente que o relacionamento seja saudável. Então existem vários outros fatores que a gente precisa considerar para que a relação funcione. Então mesmo que você ainda goste da outra pessoa, pode ser que sim, esteja no momento certo de vocês seguirem caminhos diferentes, mesmo que ainda exista algum sentimento ali de uma das partes ou de ambas as partes. E é claro que terminar o relacionamento não é uma decisão fácil, é algo que exige muito esforço da nossa parte e que vai ser muito doloroso lidar com aquilo, mesmo quando é você mesmo que toma essa decisão. O fim do relacionamento é doloroso, traz sofrimento e a gente não consegue decidir isso assim, de uma hora para outra. Então é preciso entender que esse processo de fato é algo complexo, mas a gente às vezes precisa priorizar o nosso bem-estar. Como eu falei, o amor não é tudo, então às vezes a relação está passando por questões muito complexas, muito delicadas, e que está trazendo um alto nível de sofrimento para você, ou até mesmo para outra pessoa também, e às vezes não é uma questão ali que é facilmente resolvida. Então vamos aqui falar sobre alguns sinais de que talvez esteja no momento certo de você terminar o relacionamento. Existem algumas coisas que são inaceitáveis em qualquer relação, independente do tempo que você esteja com a pessoa, do seu sentimento por ela. E aí a gente já vai para situações graves, como a violência, a agressividade. Então, se a pessoa está sendo violenta de alguma forma com você, seja essa violência física, psicológica, verbal, então isso é um sinal claro de que você precisa terminar o seu relacionamento. Um relacionamento assim, ele deixa sequelas muito graves, que são difíceis da gente lidar. Então, se você está vivendo um relacionamento em que existe esse nível de violência, então vamos aceitar que o fim é extremamente necessário. Outras questões, como falta de respeito, sabe aquela pessoa ali que fica querendo te humilhar, te criticar de forma excessiva, que faz você se sentir inferior? Isso é um sinal também bem claro para que a gente termine o relacionamento. E é claro que às vezes essas faltas de respeito, elas não são tão diretas assim, elas são mais indiretas, mais sutis. Mas se você se sente desrespeitada e inferiorizada dentro do relacionamento, então é um sinal para se cogitar o término do relacionamento. E também ciúmes excessivos e controle. Sabe aquela pessoa que é ciumenta de forma excessiva? O ciúme, gente, não é uma emoção assim errada que ninguém possa sentir. É natural que a gente sinta ciúme pelas pessoas que a gente gosta, pelos relacionamentos que a gente valoriza. Mas às vezes o ciúme é muito excessivo e fica completamente fora de controle, e isso não é legal. A questão não é você sentir ciúmes, mas sim o que você faz a partir disso. Porque muitas vezes, quando a pessoa não consegue controlar e não consegue ter atitudes saudáveis, ela vai ali para aquelas tentativas de controle sobre outra pessoa. Então, em vez de ela trabalhar as suas próprias questões para que ela consiga lidar com o ciúme de uma forma saudável, ela vai querer controlar a outra pessoa. Então essas tentativas de controle, quando a pessoa quer mandar em você, quer decidir o que você faz da sua vida, o que é que você não faz, quer mandar até nas suas necessidades, nos seus desejos, te isolar socialmente de outras pessoas, que atrapalha o seu relacionamento com colegas de trabalho, com os seus amigos, com os seus familiares, aquela pessoa que quer te isolar mesmo, assim. Então isso não é nada saudável e é mais um motivo pra gente pensar em terminar o relacionamento. Mais um motivo é a falta de apoio. Dentro de um relacionamento saudável, as duas pessoas precisam se apoiar mutuamente.
Mas imagina você estar num relacionamento em que a outra pessoa está sempre desprezando os seus sentimentos, desvalorizando aquilo que você está sentindo, as suas necessidades, as suas questões, e ela não te dá apoio para nada, nem para você realizar seus sonhos, nem para você resolver algum problema. Ela não quer te escutar, ela não liga para o que você está passando e ela não consegue ser uma pessoa presente ali na sua vida. Essa falta de apoio, ela pode acontecer de diversas formas, como por exemplo, quando você está doente, fisicamente doente, e a outra pessoa não consegue ter um mínimo de empatia com você, não consegue te ajudar, digamos que você esteja casada e a outra pessoa acha que você está fazendo o corpo mole para não fazer, sei lá, suas partes na tarefa da casa e fica te acusando de estar fazendo drama, de que você está inventando doença para não fazer as suas tarefas, e a pessoa não consegue se preocupar de fato com você, não consegue te fornecer apoio num momento delicado. Então é mais um sinalzinho aí de alerta para que a gente termine o relacionamento. Mais um motivo são quebras de confiança. E essas quebras podem acontecer por questões mais simples, como uma pessoa que fica mentindo para você sobre coisas pequenas, ou até mentiras maiores, né? Como, por exemplo, dizer que vai estar num local com determinadas pessoas e, na verdade, está indo para outro lugar, na companhia de outras pessoas que você não vai ser comunicada sobre isso. E até mesmo, né, quebra de confiança a partir de uma traição, que isso gera uma ferida de apego muito grande, e a confiança, quando ela é quebrada, é muito difícil de ser reconstruída. É claro que em alguns casos pode até acontecer, né, de vocês conseguirem reconstruir a confiança, de vocês conseguirem reconstruir o relacionamento, mas para algumas pessoas, né, traição é uma coisa inaceitável. Então, se você não se sente confortável em continuar o relacionamento depois de uma quebra de confiança assim, então é a hora de terminar a relação. E um motivo que pode não parecer tão grave assim no início, mas que com o tempo pode acabar se transformando numa bola de neve, trazendo diversos conflitos e desgastando a relação, é quando vocês têm pensamentos muito diferentes. Quando vocês não compartilham os mesmos valores e princípios e até não conseguem tomar decisões em comum acordo com a vida pessoal e de casal de vocês. Então, por exemplo, quando uma pessoa está no relacionamento e ela tem esse pensamento de construir uma família, de casar, ter filhos, mas a outra pessoa ela não tá ali naquela mesma vibe que você, ela não tem vontade de ter filhos. Muitas vezes a gente insiste no relacionamento assim, né? Mesmo quando a gente já sabe desde o início que a outra pessoa não tá compartilhando esse mesmo valor que a gente, mas por gostar da pessoa a gente insiste na relação, e aí no futuro pode ser que isso acabe pesando. É claro que as pessoas podem mudar com o tempo, tanto você pode mudar de ideia como a outra pessoa também, mas quando a gente já entra no relacionamento sabendo que a outra pessoa tá querendo uma coisa muito diferente do que a gente quer pra nossa vida ali como casal, então pode ser que isso acabe pesando dentro da relação, pode ser que de fato a pessoa não mude de ideia e nem você mude de ideia, e isso acabe se tornando um empecilho. Porque quando a gente cede, digamos ali, né, a questão de ter filhos, você quer muito, a outra pessoa não quer, mas aí você, pra não perder o relacionamento, por você gostar muito da outra pessoa, você acaba cedendo e compartilhando, né, a ideia de que vocês não vão ter filhos. Então isso provavelmente vai ser desgastante pra você. Você não vai ficar completamente satisfeita, você vai ficar infeliz com isso. Ou então pode ser que você acabe pressionando a outra pessoa para mudar de ideia. E aí pode até ser que ela ceda para o seu lado e vocês tenham filhos, mas pode ser que a outra pessoa ainda continue com esse pensamento de que ela não queria ter filhos ali naquele momento, não queria ter filhos talvez nunca, e aí acabe não se tornando um bom pai, uma boa mãe para o seu filho, e aí a relação vai ficando desgastada e com o tempo isso pode acabar num término muito doloroso. Então esses são alguns dos motivos que podem motivar o término do relacionamento. Eu acredito que não vale a pena a gente terminar por questões e problemas que podem ser resolvidos. Questões como a dificuldade de comunicação, são uma questão ali que pode ser resolvida, pode ser trabalhada. Questões assim de dificuldade do dia a dia, relacionamento que caiu na rotina. Isso são coisas que a gente pode trabalhar dentro do relacionamento e melhorar. Mas é claro também, né, tendo a consciência de que não é só a sua responsabilidade resolver os problemas sozinha. Isso também depende da outra parte. Depende que tanto você se esforce quanto a outra pessoa também. E às vezes a outra pessoa não está disposta a se esforçar junto com você
para resolver essas questões. Então, essa também pode ser um motivo para o término. Quando você sente que está lutando sozinho, que você tem que ficar carregando todos os problemas e buscando solução sozinha incansavelmente, enquanto a outra pessoa não está nem aí para resolver isso junto com você. Então isso também pode ser uma questão para você pensar na possibilidade de término. E é claro que terminar, né, como eu falei, não é uma tarefa nada fácil, uma coisa dolorosa. Então buscar apoio emocional dentro desse cenário, né, quando você toma essa decisão, pode ser fundamental. Uma amiga, um familiar muito próximo, fortalecer esses vínculos pode te ajudar bastante. Buscar o apoio também de uma ajuda profissional também pode ser bastante útil para você. É importante também, né, você ter clareza dos seus sentimentos, entender que você fez o que você podia para que o relacionamento desse certo, mas como eu falei, não depende só de você, então às vezes é uma questão realmente de priorizar o nosso bem-estar. Será que você vai ficar melhor lutando pelo relacionamento incansavelmente ou tentando superar o término? Porque quando a gente tá num lugar que traz muito sofrimento, a gente tem a opção de sair, e isso vai ser doloroso, mas que a gente sabe que essa dor do término uma hora vai ter fim, ou então a gente continua ali no relacionamento sofrendo, só que esse sofrimento simplesmente pode nunca acabar. Então, na minha opinião, pelo menos, né, vale mais a pena a gente optar pelo término numa situação assim, que não tem solução, porque a dor ali vai ser forte, mas em algum momento ela vai acabar. E alguns mitos sobre o término do relacionamento que podem estar te pressionando a continuar dentro de uma relação que você já percebeu que não está dando certo. Como, por exemplo, né, a ideia de que o tempo cura tudo. Essa ideia de que é só você ficar ali esperando passivamente, que com o tempo tudo se resolve. Não é bem assim que funciona na prática, né? Quem dera que fosse desse jeito, mas não é bem assim. Não depende só de você fazer o relacionamento dar certo, seu amor não é suficiente e o tempo não vai curar tudo. Outro mito, né, o segundo mito, é que é preciso sempre dar uma segunda chance. Às vezes é válido fazer isso, com certeza, mas às vezes não é. E às vezes a gente dá 1, 2, 3, 4, 5 chances e a pessoa continua tendo os mesmos comportamentos, né? E como eu falei, algumas situações realmente são inaceitáveis, como questão de violência. Então aquela promessa de que eu vou mudar, vai ser diferente dessa vez, não fique se apegando a isso. Tudo bem em algumas situações, né, que não envolvem essa questão, né, mais grave de violência, de respeito, que você queira dar uma segunda chance. Mas não fique dando terceiras, quartas, quintas chances e acreditando em promessas vazias. E o terceiro mito é que você, se terminar, vai ficar sozinha e que é melhor estar num relacionamento ruim do que ficar só. Esse é um pensamento que eu sei que preocupa muita gente e eu já compartilhei desse sentimento e posso te dizer que não é verdade. Às vezes, quando a gente está num relacionamento fadado ao fracasso, a gente só está impedindo que uma pessoa melhor entre na nossa vida. E quando a gente termina esse relacionamento ruim, a gente está abrindo portas para que outra pessoa, alguém que realmente vai construir com a gente um relacionamento saudável, entre na nossa vida. Então, trabalhe esse medo de ficar só, esse medo do abandono, essa ideia de que você não é uma pessoa que merece ser amada, que é melhor estar com uma pessoa que não te trata bem do que ficar só. A solidão é difícil, mas ela não dura para sempre. A gente tem capacidade, sim, para construir um novo relacionamento com outra pessoa e provavelmente com uma pessoa que vai te tratar com muito mais respeito, que vai ser muito mais digna de receber o seu amor. Então, vale a pena a gente terminar o relacionamento quando a gente sabe que não tem futuro ali aquela relação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês reflitam um pouco sobre essas questões, né, que podem indicar um possível término para o relacionamento de vocês e que vocês lembrem-se que são pessoas incríveis, que merecem muito ser amadas, que merecem estar numa relação que vai trazer paz e tranquilidade, que vai trazer segurança e felicidade, que vocês não se contentem com relações ruins, aquelas relações mais ou menos, porque vocês merecem um relacionamento saudável e que traga de fato, né, essa felicidade para vocês. Deixa aqui nos comentários se você está passando por esse momento de dúvidas ou se você já passou por algum término difícil. Se inscreve no canal também, né, para acompanhar os próximos conteúdos e até o próximo vídeo.